Boa noite, sejam bem-vindos a todos que estão chegando agora para o Evangelho. Boa noite, Verônica. Você está me escutando bem? Dá um joinha se você estiver me escutando. O Evangelho de hoje nós vamos falar sobre a cólera, né? Capítulo 9, item 9, que nos fala, né, do bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Obrigado, Verônica, pelo retorno. Então, o evangelho de hoje, a gente vai estudar um pouquinho, falar sobre a cólera, né? E vamos começar a leitura. Estamos no nosso horário. Que Deus, que os bons espíritos estejam conosco, nos intuindo, nos orientando da forma possível para que possamos passar o Evangelho de Jesus. E é o seguinte: o orgulho vos leva a crer sedes mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar ao contrário, de tal modo acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja na posição social, seja na relação, a vantagens pessoais, que a menor comparação vos irritais e vos magoais. E o que acontece se isto se dá? Vós vos entregais à cólera. Procurai a origem desses acessos de loucura passageira, que vos iguala ao bruto, vos fazendo perder o sangue frio e o raciocínio. Procurai e encontrareis. Quase sempre o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz rejeitar com a cólera os mais sábios conselhos, até as impaciências que causam contrariedades, muitas vezes infantis, são consequências da importância que damos à nossa pessoa, diante da qual pensamos que todos se devem curvar. Então, o evangelho aqui nos chama a atenção de que muitas vezes as nossas cóleras, né, são despertadas quando somos contrariados, quando somos julgados, quando somos chamados à atenção daquilo que está errado em nós, algum comportamento, ou quando a nossa razão ou a nosso ponto de vista não é aceito ou não é entendido, muitas vezes reagimos com a cólera. E o que é que a cólera, né, nos traz as consequências da cólera? Porque a cólera, ela vai mexer justamente naquele orgulho ferido, né, que é um dos grandes maus da humanidade. Então, quando alguém nos atinge e nos magoa profundamente, muitas vezes não temos o autocontrole. O que é que a gente faz? Revida na mesma moeda ou então com maior intensidade. Então, um ato de cólera, ele não nos traz benefícios alguns. Ele altera a nossa saúde, ele compromete muitas vezes a nossa vida e a vida do outro. Porque por um ato de cólera podemos ter consequências que vai nos prejudicar e prejudicar o outro a vida inteira. Pode causar, por um ato não pensado, né, pela raiva, atingir
o outro, tirando muitas vezes a sua vida. Muitas pessoas, alguns, chegam até planejar uma vingança, planeja a infelicidade do outro. Quando a gente planeja a infelicidade do outro, a gente está planejando a nossa própria infelicidade. Nós estamos prejudicando a nós mesmos. E a vingança, ela é um ato de inveja, né? Ela não nos traz nenhum benefício, né? Nós somos a própria vítima da nossa cólera, porque quem primeiro adoece somos nós mesmos. A energia da raiva, ela é muito ruim, nos faz mal. Quantos AVCs, quantas pessoas morrem do coração por conta de uma raiva, né? Então, ela não nos traz benefícios nenhum. Precisamos procurar ter o nosso autocontrole diante das situações que não nos agrada. Nós não somos pessoas perfeitas, estamos em estado de construção de uma perfeição. E muitas vezes vamos cair. Mas diante de uma raiva, quando a gente tem o autocontrole, tem o autoconhecimento, a gente se controla, sente aquela raiva e manda ela embora. Não despeja no outro. Não devolve ao outro com a mesma intensidade, né? Porque a lei da ação e reação está aí. Tudo que a gente dá, a gente recebe. Ela faz muito mal a todos, né? A gente perde a oportunidade de estar fazendo o bem quando a gente tem um ato de cólera. Então, como fazer para mudar isso? Como a gente pode exercitar, né, a paciência, através da paciência, né, exercitar esse autocontrole? Então, Jesus, ele vem, como diz no próprio título, né, deste capítulo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, é praticar as leis divinas, que é a mansuetude, a afabilidade, a paciência, a brandura, a moderação, né? E evitar todo ato, né, contrário à caridade, né? Que Deus condena o ato da violência e da cólera. Então, a gente procura exercitar o perdão das ofensas, ser afável, né? Não atiçar, como fala, uma briga, uma discórdia, mas procurar amenizá-la diante de um conflito. Então, toda palavra ofensiva é uma expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Quando essa lei de amor e de caridade for uma lei humana, não haverá mais egoísmo na terra. O fraco, né, e o pacífico, eles não serão mais humilhados, eles não serão mais explorados pelos fortes, pelos orgulhosos. Então, quando a lei de amor e de caridade, ela for realmente uma lei da humanidade, nós estaremos num mundo melhor. A terra não será mais esse mundo de provas e expiações, mas passará para o mundo de regeneração. É a lei do progresso, a lei divina da evolução do ser humano. É importante que a gente vivencie essa lei, que a gente exercite o perdão das ofensas, né? Então, quando a gente agride o outro, a gente está estacionando, né, o tempo da nossa evolução. Quando a gente se magoa ou magoa o outro, a gente perde a oportunidade de fazer o bem,
pede a oportunidade de estar nesse momento de conscientização, de esforços e de boa vontade para evoluirmos e contribuir para um mundo melhor que Deus nos promete. Então, e alcançar, né, a nossa verdadeira morada, que é junto ao Pai, e irmos para um bom lugar. Então, meus irmãos, a gente procure vivenciar, né, os atos de mansuetude, de doçura, de paciência, de perdão das ofensas. Jamais devemos planejar a infelicidade de ninguém porque alguém nos magoou, porque alguém não concordou ou não agiu de forma como nós queríamos que agisse, que concordasse conosco. Cada um tem sua maneira de ser, tem sua maneira de pensar, tem o seu tempo de evoluir. Quando a gente planeja minuciosamente as discórdias entre as pessoas, a infelicidade do outro, porque a gente não quer, pelo ato de pura inveja, de não desejar ao outro, né, o bem que a gente queria que fosse exclusivo para nós, né, pelo ato do orgulho. Isso a gente só está prejudicando exclusivamente o outro. Ao planejar a infelicidade do outro, nós estamos planejando a nossa própria felicidade. Se não é agora, mais tarde, nós iremos sofrer grandes provas e expiações. Aconteceu um ato há muitos anos atrás, aqui na cidade de Petrolina. Eu nunca me esqueci desse ato. Houve uma violência entre dois amigos. E o que agrediu foi pedir perdão ao outro que fingiu ter perdoado. Com um ano após essa briga, o que foi ofendido foi lá, se vingou, planejou e destruiu uma família, tirando a vida do agressor. Então, muitas vezes, se finge o ato do perdão. Não perdoou do próprio coração. Só quem é mais prejudicado? Foi aquele que não perdoou. Porque o que agrediu teve a consciência, se arrependeu e pediu perdão. E cabe ao outro realmente perdoar de coração. É tão bom estarmos bem com todos. Quando se está num clima de perturbações, de brigas, de intrigas, de fofocas, de maledicências, de colocar um contra o outro, de olhar os defeitos do outro, gera uma psicosfera negativa muito grande. O magnetismo prejudica a saúde mental das pessoas que estão proporcionando esses atos, né, alimentando nas pessoas essa energia negativa. Elas não atingem somente a própria pessoa que está fazendo isso, mas como todos aqueles que vivem ao redor e convivem com aqueles que passam, quando são propícios também, né, a essas energias, que gostam e se alimentam delas, acabam também adoecendo. E também o que acontece? As questões obsessivas, né? Os espíritos inferiores que se alimentam da cólera, dessa energia negativa, ruim, eles se aproximam dessas pessoas. O nosso anjo da guarda se afasta e daí vai começar o processo de obsessão, e muitas vezes de obsessão complexa. Então é sempre bom a gente estar praticando a lei divina. É bom para conosco próprio e para aqueles que vivem ao nosso redor. É muito bom a energia do bem.
É muito boa a energia da gratidão, é muito boa a energia da afabilidade, da doçura, né? De estarmos junto ao lado daquelas pessoas que fazem o bem, que gostam de praticar o bem, que tem um lar humano, um olhar humano para com o outro. Como é bom estar ao lado dessas pessoas. Então, que a gente possa dar isso para elas também, para aqueles que estão ao nosso lado. Porque é tão bom e tão doce estar com aqueles que amamos, com aqueles que estão precisando de ajuda, de um auxílio, de ter um olhar compreensivo para a dificuldade do outro, que ainda não compreende coisas que já compreendemos. Isso é muito bom e isso nós temos quando elevamos o nosso padrão vibratório, saindo daquele padrão negativo de ofensas e discórdias e passando para um padrão positivo da beneficência, do amor ao próximo. Quem não aproxima de nós? Nosso anjo da guarda, os bons espíritos. Nós temos a energia do bem ao nosso favor. E as coisas boas que nós queremos começam a acontecer. Muitas vezes a gente culpa o outro pelos nossos defeitos. Muitas vezes nós não queremos enxergar os nossos defeitos e é muito mais fácil colocar a culpa no outro. E muitas vezes colocar a culpa em Deus, sendo que a culpa é nossa. Os nossos atos são nossos e nós precisamos observar por que nós estamos sofrendo determinadas situações e passando por determinadas provas. Aonde é que eu estou errando e aonde eu posso melhorar. Quando a gente melhora, quando a gente se esforça no bem, as coisas que estão ao nosso redor melhoram, as pessoas melhoram, as pessoas começam a se espelhar em nós. Principalmente os que estão mais próximos da nossa família, estão próximos da nossa convivência. Quando começam a observar a nossa mudança, eles começam também a mudar um pouco. As relações são difíceis, eu bem sei disso. Mas quando nós nos esforçamos, quando nós não entramos na sintonia da desunião, não nos deixamos se abater por ela, quem primeiro se beneficia somos nós mesmos. É muito bom estar de bem consigo mesmo, de bem com o próximo, em harmonia com nossos amigos, com os nossos familiares, com os bons espíritos que nos guiam. Como é bom estar aqui falando do Evangelho de Jesus. Como é bom estar com vocês. Quanta energia boa é emanada nesse instante. Então, meus irmãos, que a gente possa procurar, né, trabalhar essa cólera dentro de nós. Todos nós temos, por sermos espíritos imperfeitos. Nós só não podemos magoar o outro, né? Nós não temos o direito de ofender agressivamente o outro. Mas que é normal sentirmos aquilo, às vezes não gostamos, mas que a gente possa saber o porquê e mandar ela embora, sem precisar agredir o próximo. E praticar a lei de caridade, de amor, para que possamos ter um mundo melhor, né? Que é essa lei que vai reger o universo e o nosso planeta Terra também, que está contida no universo. Paz e bem para todos. Que tenhamos uma semana repleta de paz, de luz e de bênçãos. Um abraço e um beijo no coração de cada um. Uma boa noite.